Capítulo 2. Meros jogadores de um jogo. O samurai furioso a atravessar o rio. Acerca das infelicidades da ambição e da impaciência que infligimos a nós próprios. Muso, o professor nacional e um dos mestres mais ilustres do seu tempo, saiu da capital na companhia de um discípulo de uma província distante. Ao chegarem ao rio Tenryū, tiveram de esperar 1 hora para entrarem na barca. Quando a barca estava prestes a partir, um samurai embriagado correu até ela, saltou para dentro da barca sobrelotada e quase a afundou. Não parou de cambalear enquanto a pequena embarcação atravessava o rio. Temendo pela segurança dos passageiros, o barqueiro pediu-lhe que se sentasse e ficasse quieto. "Estamos aqui apertados como sardinhas em lata", resmungou o samurai. Depois, apontando para Muso, disse: "Por que não tiramos o bonsai borda fora?" "Por favor, sê paciente", disse Muso. "Chegaremos ao outro lado em breve." "O quê?" gritou o samurai. "Eu? Ser paciente? Ouve lá, se não saltar já a borda fora, juro que te afogo." A calma do mestre enfureceu de tal forma o samurai que ele golpeou a cabeça de Muso com o seu leque de ferro, fazendo-o sangrar. O discípulo de Muso achou que já era demais e, como era um homem forte, quis desafiar o samurai. "Não posso permitir que ele viva depois de ter feito isto", disse ele. "Por que ficar tão enervado por causa de uma ninharia?", respondeu Muso a sorrir. "É precisamente em momentos destes que o treino de um bonsai se revela. Lembra-te, a paciência não é uma mera palavra." Depois recitou um waka improvisado. "O vencedor e o derrotado são meros jogadores de um jogo efêmero como um sonho." Quando a barca chegou à outra margem e Muso e o seu discípulo desembarcaram, o samurai prostrou-se aos pés do mestre. Nesse mesmo momento, tornou-se seu discípulo. Procurar algo, desejar algo, é uma doença basicamente da mente. Não procurar, não desejar, é a saúde básica do ser. É muito fácil estar sempre a desejar coisas diferentes. Não é esse o caminho da transformação. Pode desejar ter dinheiro ou poder, pode desejar coisas diferentes, pode até começar a desejar Deus, mas continua na mesma porque continua a desejar. A transformação básica não acontece ao nível dos objetos de desejo, mas ao nível da sua própria subjetividade. Se deixar de desejar, e lembre-se de que eu não estou a dizer que tenha de o fazer, encontrar-se-á pela primeira vez em casa, em paz, paciente, em êxtase. Pela primeira vez, a vida estará disponível para si e você estará disponível para a vida. Na verdade, a distinção entre si e a vida desaparecerá e este estado de união é o estado de divindade. Vêm ter comigo pessoas de todas as partes do mundo. Percorrem milhares de quilómetros para me ver. Quando as encontro, pergunto-lhes por que vieram e elas respondem: "Estou em busca de Deus" ou "Estou em busca da verdade." Elas não sabem o que estão a pedir o impossível. Deus não é uma coisa, Deus não é um objeto, não se pode procurá-lo. Deus é a totalidade. Como se pode procurar a totalidade? Podemos dissolver-nos na totalidade, fundir-nos na totalidade, mas não a podemos procurar. Ao procurar, você está apenas a revelar que continua a acreditar que está separado da totalidade. Você é quem procura e a totalidade é aquilo que é procurado. Por vezes, você procura um homem ou uma mulher. Quando se cansa do mundo, começa a procurar o além, mas não se cansa da própria busca. Quem tem problemas, quem procura, está confuso, não compreende o problema básico. Você não tem de procurar Deus para que tudo se resolva. É precisamente o contrário. Quando tudo se resolve, Deus surge de súbito. Procurar é uma doença. Não transforma a busca numa obsessão egocêntrica. Sempre que alguém vem ter comigo a dizer que está à procura de Deus, consigo ver a luzinha do ego a brilhar nos olhos. Vejo a condenação do mundo. Esta pessoa não se considera mundana, considera-se religiosa. A própria forma como o diz revela o orgulho que sente. Não é uma pessoa comum, não é como o resto da humanidade. É especial, é extraordinária. Não está à procura de dinheiro, está à procura de meditação. Não está à procura de bens materiais, mas de bens espirituais. Mas para mim e para todos aqueles que compreendem, procurar faz parte do mundo. Não existem buscas que não sejam mundanas. Desejar é mundano.
Não existem desejos que não sejam mundanos. Ao desejar, o mundo existe. Aquilo que se deseja é irrelevante. Basta desejar para se ser mundano. Porque todo o desejo tem origem numa falácia básica. A falácia de pensar que lhe falta algo, que precisa de algo. Na verdade, não lhe falta nada. Você não precisa de nada. O mundo transformou-se no pesadelo devido ao desejo e o Nirvana transformou-se no pesadelo derradeiro. É claro que o pesadelo derradeiro, porque se você acorda em busca de Deus e do Nirvana, se acorda, todos os pesadelos desaparecem. Você renunciou ao mundo e agora está à procura de Deus. Por favor, renuncie também a Deus. Isto pode parecer-lhe um pouco antirreligioso, mas não o é. Li uma frase de Albert Einstein que adorei. Ele disse, a certa altura, sou um agnóstico profundamente religioso. Na verdade, uma pessoa religiosa não pode ser crente. Uma pessoa religiosa pode confiar, mas não pode acreditar. A confiança tem origem na experiência existencial. A crença é apenas uma ilusão da mente. A crença é feita de ideologias, conceitos e escrituras e filosofias. A confiança é feita de vida. A partir do momento em que você diz Deus, está a usar uma crença. Deus é uma crença, mas a vida não é uma crença, é uma experiência. Deixe que a vida seja o seu único Deus. Não precisa de outros deuses, pois todos os outros são invenções humanas. Einstein tem razão quando diz sou uma pessoa profundamente religiosa, mas sou agnóstico, não sou um crente. O que é que ele quer dizer com isto? Ser religioso não tem nada a ver com ser crente. Um crente acredita porque quer. Um crente acredita porque quer procurar algo. Um crente acredita porque não consegue viver sem a mente. Está constantemente a colocar a mente entre si própria e a vida, como a mão que se esconde numa luva. Você pode tocar na pessoa amada, mas não diretamente. A sua mão esconde-se por trás da luva. A luva toca na pessoa amada, mas a sua mão apenas toca na luva. A crença é como uma luva, rodeia-o, impede-o de estar disponível para a vida de uma forma direta e imediata. Neste sentido, uma pessoa religiosa permanece nua, não está coberta pela roupa da crença. É simplesmente direta, mantendo-se em constante contacto com a vida. Estabelecendo esse contacto, você derrete-se, funde-se e deixa de ser quem é. Torna-se um todo e o todo está disponível para si. O oceano cai dentro da gota de água e a gota de água transforma-se no oceano. As crenças são perigosas. Podemos sempre mudar de crença. Um hindu pode tornar-se muçulmano, um cristão pode tornar-se hindu, ou então uma pessoa religiosa, ou supostamente religiosa, pode tornar-se comunista. Um teísta pode tornar-se ateu. Mas não faz diferença. Está sempre a mudar de luvas, mas está sempre a usar luvas. Será que não consegue ver a vida diretamente? Será que não consegue amar a vida diretamente? Precisa mesmo de acreditar em alguma coisa? Não consegue confiar na vida? Deixe-me pôr as coisas desta forma. Quem não consegue confiar, acredita. A crença é um substituto, uma moeda falsa, um engano. As pessoas que conseguem acreditar não precisam de crenças. A vida é suficiente para elas. Não sobrepõem nenhum Deus, nenhum Nirvana, nenhum moksha à vida. Não precisam de o fazer. A vida chega-lhes. Eles vivem a vida. É claro que se você tiver uma crença, pode construir um futuro à volta dela. Se não tiver crenças, não terá futuro. Porque a vida é aqui e agora. Não é preciso esperar. Mas nós estamos sempre a adiar. Mesmo até ao momento em que a morte chega e nos leva este dom. Certa vez li a seguinte história. 3 homens estavam sentados a ter uma daquelas conversas inúteis que a dado momento todos nós temos. Estavam a pensar no que cada um deles faria se o médico lhe dissesse que só tinham 6 meses de vida. Se o médico me dissesse isso, disse Robinson, a primeira coisa que fazia era vender a minha empresa, levantar as minhas poupanças e viver à grande na Riviera Francesa. Jogava no casino, comia que nem o rei e, sobretudo, ia ter sempre muitas, muitas mulheres. Este homem devia estar a adiar até à morte. Quando o médico me disser que só tenho 6 meses de vida, então sim. Mas mesmo isto parece ser apenas um desejo. Ele não conseguiria fazer nada do que diz, porque quando a morte nos bate à porta, ficamos tão chocados, tão abalados. Quando a morte se aproxima de nós, como nos podemos divertir? Nem nos conseguimos divertir. Quando a vida se aproxima de nós,
Então, quando a vida se começa a afastar cada vez mais de nós, como nos poderíamos divertir? Mais uma vez, isto é apenas uma forma de acreditar que, se tal acontecer, começaremos imediatamente a viver. Mas quem nos impede de vivermos agora mesmo? O segundo homem disse: se o meu médico me dissesse isso, a primeira coisa que eu fazia era ir a uma agência de viagens e planear uma volta ao mundo. Há milhares de locais do mundo que eu nunca vi e não queria morrer sem os ver. O Grand Canyon, o Taj Mahal, todos eles. Mas quem o está a impedir? Por que é que ele está à espera que a morte chegue para ver o Taj Mahal? Acha que nessa altura vai conseguir vê-lo? Os seus olhos estarão tão cheios de escuridão que o Taj Mahal não lhe parecerá o Taj Mahal. É impossível ver a partir do momento em que a morte nos entra na mente. Ela cega-nos. Começamos a tremer interiormente. Não conseguimos ouvir, nem ver, nem respirar. Mas por que é que as pessoas estão sempre a adiar? O terceiro homem disse: se o meu médico me dissesse isso, a primeira coisa que eu fazia era consultar outro médico. Este homem parece-me ser o mais representativo de todos eles. É também isto que você faz. Nem nesse momento se permite viver. Vai consultar outro médico, alguém que lhe volte a dar esperança, que lhe volte a dar um futuro, que lhe volte a dizer: não se preocupe, pode continuar a adiar. Não tenha pressa, a morte ainda está longe. Você vai procurar e vai encontrar alguém que lhe continue a dar esperança. A esperança é um modo de adiar a vida. Todos os desejos são formas de adiar a vida e todas as crenças são truques destinados a evitar aquilo que é e continuar a pensar naquilo que não é. Deus não existe. A vida existe. Por favor, não procure Deus. O Nirvana não existe. A vida existe. Por favor, não procure o Nirvana. Se desistir de procurar um Nirvana, encontrará um Nirvana escondido na própria vida. Se deixar de procurar Deus, encontrará Deus em todo o lado, em cada partícula, em cada momento da vida. Deus é outro nome na vida. Nirvana é outro nome que se dá à vida vivida. Acaba de ouvir a palavra vida? Não se trata de uma experiência vivida. Liberte-se de todas as crenças, de todos os pesos mortos. Não seja cristão, não seja hindu, não seja muçulmano. Basta-lhe viver. Que seja essa a sua única religião. A vida é uma única religião. A vida é o único templo. A vida é a única oração. Ouvi contar que, certa vez, um discípulo foi ter com o mestre Zen e, prostrando-se aos seus pés, perguntou: quanto tempo terei de esperar pela iluminação? O mestre ficou a olhar para ele durante um bocado e o discípulo começou a ficar nervoso. Repetiu a pergunta e finalmente disse: por que estás a olhar para mim há tanto tempo? Por que é que não me respondes? E o mestre Zen deu uma resposta bastante zen. Disse: mata-me. O discípulo não acreditava que fosse esta a resposta para a sua iluminação. Foi perguntar ao discípulo principal. Este riu-se e disse: ele fez-me o mesmo a mim. E ele tem razão. O que o mestre está a dizer é: por que fazes todas estas perguntas? Liberta-te desta ideia de mestre. Liberta-te destas perguntas. Mata-me. Liberta-te das ideologias. Quem sou eu? Não te estou a impedir de nada. A vida está ao teu alcance. Por que não começas a viver? Porque estás sempre a preparar o momento e a forma. Este parece ser o maior desafio para a mente humana. Simplesmente viver. Nu. Viver sem compromissos. Viver a vida selvagem e crua. Viver o momento. E é nisto que consistem todos os ensinamentos dos grandes mestres. Mas você está sempre a criar filosofias com base neles. Depois cria doutrinas e começa a acreditar nas doutrinas. Há muitas pessoas que acreditam no Zen, mas o Zen ensina a confiar e não a acreditar. Há muitas pessoas à minha volta que acreditam em mim e eu ensino a confiar, não a acreditar. Se confiar na sua vida é porque confiou em mim. Não é necessário qualquer crença intelectual. Deixe que esta verdade se enraize profundamente em si. A vida já está aqui. Ela já chegou. Você está no objetivo. Não me venha perguntar o caminho. Há uma parábola de Kafka que parece muito zen. É quase zen. Kafka diz: estava numa cidade estranha, acabara de chegar e tinha de apanhar um comboio de manhã cedo.
Quando acordei e olhei para o relógio, vi que já estava atrasado, por isso comecei a correr. Quando cheguei à torre e olhei para o relógio da torre, fiquei ainda com mais medo de perder o comboio, porque vi que o meu relógio estava atrasado. Por isso comecei a correr, sem saber o caminho. As ruas estavam desertas, era cedo, numa manhã fria de inverno, e não vi ninguém. De repente, vi um polícia, senti alguma esperança, fui ter com o polícia e perguntei-lhe qual era o caminho. Ele respondeu, o caminho? Por que me pergunta a mim? Porque não sou desta cidade e não sei o caminho, respondi eu. Por favor, indique-me o caminho depressa, já estou atrasado e assim perco o comboio, não tenho mesmo tempo para perder. Quem poderá indicar o caminho a outra pessoa? Respondeu o polícia com um sorriso e, despedindo-se, afastou-se. A parábola acaba assim. Parece mesmo uma parábola zen. No Ocidente, pensa-se que é uma história surrealista, absurda, mas não é. É claro que esta verdade dita por um polícia faz parecer mais absurda do que se fosse dita por um mestre zen. Mas às vezes os polícias podem ser mestres zen. Quem pode indicar o caminho? Porque na verdade o caminho não existe. Você está sempre no objetivo. Onde você está é onde está o objetivo. O caminho não existe. Se estiver sempre a perguntar qual é o caminho, estará sempre a tentar criar um futuro. E o futuro é um pesadelo. Olhe, neste preciso momento, a vida está a surgir de todo o lado. Basta estar atento um momento para ver como é absurdo perguntar qual é o caminho, a via, o método. Não há nada a fazer. Uma mulher foi ter com um polícia e queixou-se. Senhor guarda, está um homem a seguir-me. Acho que ele é louco. O polícia olhou bem para a mulher e disse, pois é, deve ser, deve. Sempre que alguém vem ter comigo e me pergunta qual é o caminho, penso sempre, lá vem mais um louco. Se eu não lhe indicar o caminho, pareço frio e antipático, mas se lhe indicar o caminho, estarei a enganá-lo. A única coisa que se pode fazer é tirar a pessoa de encontro a ela própria. Por isso, tenho de inventar caminhos que não são caminhos, que apenas parecem ser caminhos. Não levam a lado nenhum, porque não há para onde ir. Todos nós já lá estamos, não há para onde ir. Eu invento caminhos e métodos só para cansar as pessoas, para as fazer ficar exaustas, para que um dia, na mais profunda exaustão, simplesmente larguem a busca e caiam no chão, cansadas de caminhos e métodos, cansadas de buscar e procurar. Subitamente, a paz desce sobre elas, a paz que transcende a compreensão. E elas riem-se, porque veem que isto sempre lhes foi possível. Mas foi só por causa delas próprias que esta paz não surgiu antes. Elas estavam a fugir. Todos os caminhos levam a um onde, mas a verdade está aqui. Todos os caminhos levam a algum lado, mas a verdade está sempre aqui. Não há caminho que o conduza até si próprio. É por isso que eu me esforço tanto por alcançar. Não descanse. Você pode viver a meio gás durante várias vidas, sempre a ter esperança. Esforce-se. Esforce-se de uma forma absoluta, total, para que se possa cansar. Tanto que o cansaço o obriga a parar de se esforçar e, subitamente, deitado no chão, você apercebe-se da realidade que está presente. Deus não é uma coisa. Deus é todo este espetáculo. Você não o consegue apanhar. O Nirvana não é o local. É todo o espetáculo da vida. Estive a ler uma história. Era primavera e a professora disse aos alunos: há pouco tempo vi uma coisa e gostava de saber se algum de vocês também a viu. Se sabem o que é, não digam. Vi uma coisa a sair da terra, com pouco mais de 2 centímetros de altura, tinha uma bolinha peluda em cima e quando lhe soprei, ela soltou uma galáxia de estrelas. Então o que acham que era antes de ser uma bolinha peluda? Era uma florzinha amarela com um girassol muito pequenino, disse uma das crianças. E antes disso o que era? Era como um chapéu de chuva verde pequenino, estava meio fechado e tinha umas riscas amarelas, disse uma menina. Sim, mas o que era antes disso? Era uma bolinha de folhas verdes a sair da terra, disse outra. E sabem como se chama? Dente de leão, responderam as crianças em coro. E já alguma vez apanharam dentes de leão? Muitas das crianças disseram que sim, mas a professora explicou, não, porque não se pode apanhar dentes de leão. Isto é impossível. Um dente de leão é tudo o que vocês disseram e mais ainda. Por isto, aquilo que apanharam foi só uma parte de uma coisa. Não se pode apanhar um dente de leão porque ele não é uma coisa, é um processo, é um espetáculo. E sabem, tudo é um processo e um espetáculo, até vocês. É impossível apanhar um dente de leão, uma coisa minúscula, na sua totalidade, porque a totalidade é imensa. Então, se nem sequer pode apanhar uma florzinha, como poderá apanhar Deus?
Deus é todo este espetáculo. Tudo o que existe hoje é Deus. Tudo o que alguma vez existiu é Deus. Tudo o que alguma vez existirá é Deus. Deus não é uma coisa, é um processo. É tão infinito e tão vasto como poderá procurar Deus. É impossível. Você pode viver, pode deixar-se cair neste oceano infinito de divindade e essa porta abre-se agora mesmo. Não precisa de esperar. A atitude zen consiste em chamar a sua atenção para o facto de que não precisa de fazer esforço. A atitude zen é uma atitude de ausência de esforço. É neste aspecto que difere do yoga. O yoga é um esforço. O zen é a ausência de esforço. E claro está, o esforço pode levá-lo a algum lado, mas não o leva ao resultado derradeiro. O esforço pode dar-lhe um ego melhor, mais polido, mais cristalizado, mas não lhe pode dar o nirvana, não lhe pode dar Deus. Isso está para além do esforço. Quando todo o esforço cessa, nesse silêncio, nesse belíssimo vazio, nesse vácuo, aquilo que se encontra é Deus. Então, o que há a fazer? Esta é uma questão que surge naturalmente. O que há a fazer? Há que compreender, estar mais consciente, mais atento, observe-se a si próprio, a mover-se, a viver, a ser. Tente compreender cada momento que passa por si. Torne-se uma testemunha. Lembre-se, testemunhar não significa julgar. Você não é juiz do que está certo ou errado. A partir do momento em que julga, perde a testemunha. Se disser que algo é mau, estará já a identificar-se. Se disser que algo é bom, terá deixado de testemunhar e passado a julgar. Uma testemunha é uma simples testemunha. Fica a observar o trânsito na rua ou deita-se no chão a ver as nuvens no céu. Não diz que isto é bom e aquilo é mau. Simplesmente não faz qualquer juízo. Observa. Não lhe interessa o que é bom ou mau. Não está a tentar ser moral. Não está a usar quaisquer conceitos. É apenas uma testemunha. E a partir daí vai surgindo uma compreensão cada vez maior. E você começa a sentir que a vida comum é a única vida que existe. Não existe qualquer outra vida. Ser comum é a única forma de ser religioso. Todas as coisas fora do comum são apenas vaidades. Ser comum é a coisa mais fora do comum e extraordinária do mundo, porque toda a gente quer ser extraordinária. Ninguém quer ser comum. Ser comum é a coisa extraordinária. É muito raro alguém descontrair-se e ser comum. Se perguntar ao mestre Zen o que é que ele faz, ele responder-lhe-á: vou buscar lenha à floresta e água ao poço. Como quando tenho fome, bebo quando tenho sede, durmo quando estou cansado. É tudo. Não parece muito atrativo ir buscar lenha e água, dormir, ficar sentado, comer. Você pode pensar, são coisas perfeitamente comuns, toda a gente as faz. Mas não são coisas comuns e ninguém as faz. Quando você vai buscar lenha, está a condenar esse ato. Está a pensar que preferia ser um homem poderoso e não um lenhador. Está a condenar o presente em nome de um futuro imaginário. Quando vai buscar água ao poço, sente que está a desperdiçar a sua vida, sente-se zangado. Pensa que não foi feito para desempenhar tarefas tão comuns, pensa que veio ao mundo para cumprir um destino grandioso, fazer do mundo um paraíso, uma utopia. Tudo isto são vaidades, meros estados de consciência. Basta ser comum. Se o for, verá que as coisas triviais deixam de ser triviais. Aquilo que você chama profano deixa de ser profano. Tudo se torna sagrado. Carregar lenha torna-se sagrado. Ir buscar água ao poço torna-se sagrado. E quando cada ato se torna sagrado, quando cada ato se torna uma forma de orar e meditar, só então estará a entrar mais profundamente na vida. E a vida revela-lhe todos os seus mistérios. Neste momento, torna-se capaz e receptivo. Quanto mais receptivo se tornar, mais a vida estará ao seu alcance. É isto que eu ensino, a ser comum. Tão comum que o desejo de ser extraordinário desaparece. Só então poderá viver no presente. De outra forma, não poderá estar no presente. Montaigne disse: nós buscamos outras condições porque não sabemos desfrutar da nossa e vamos para fora de nós próprios por não sabermos como é estar dentro de nós próprios. Por isso, vale a pena andar com andas, pois mesmo assim teremos de andar com as pernas e mesmo que nos sentemos no trono mais importante do mundo, ainda estaremos sentados com o traseiro. Aquilo que faz, quer esteja a tirar água do poço ou sentado no trono, como rei, presidente ou primeiro-ministro, não interessa. Onde quer que esteja, você é quem é.
Se estiver infeliz ao carregar lenha, estará infeliz ao ser presidente, porque as condições exteriores não alteraram nada. Só se você for feliz enquanto mendigo é que poderá ser feliz enquanto imperador. Não há outra forma. A sua felicidade tem a ver com a sua consciência. Não tem nada a ver com fatores externos. A não ser que desperte tudo aquilo que existe, irá apenas torná-lo mais infeliz. Quando despertar, tudo lhe trará uma facilidade tremenda, uma bênção tremenda. Não depende de mais nada. Depende apenas da profundidade do seu ser, da sua receptividade. Carregue lenha e quando estiver a fazer, não faça mais nada. Desfrute da beleza disso. Não pense noutra coisa, não o compare com outra coisa. Este momento é incrivelmente belo. Este momento pode ser Satori. Este pode ser o momento de Samadhi. Quando for tirar água do poço, permaneça tão totalmente absorto nisso que nada fique de fora. Esteja ausente. Apenas o processo de tirar água estará presente. Isto é o Nirvana, a iluminação. Estou a falar consigo, mas não estou presente. Estou só a conversar, a fofocar consigo. Se ao escutar-me você também não estiver presente, então tudo estará perfeitamente realizado. Se estiver presente ao escutar-me, se estiver a espreitar de um cantinho, a ver se estou a dizer alguma coisa valiosa que você possa guardar para usar de futuro, a ver se o que eu digo de alguma forma sábia para que você possa juntar à sabedoria, é útil buscar algo, ser algo. Então, não vai dar por mim. Eu não estou a dizer nada de sábio, não estou a dizer nada com uma finalidade, não lhe estou a dar sabedoria, não estou aqui para o tornar mais sábio. Se me conseguir ouvir da mesma forma que eu estou a falar consigo, se perceber que este é o momento é total, se não se afastar dele, se compreender que o futuro desapareceu, então terá um vislumbre de Satori. Lembre-se que estamos a fazer algo, estamos a agir. Esta ação deve ser como uma oração ou uma meditação para que o passado não a sobrecarregue, o futuro não a corrompa e o momento presente se mantenha puro. Este momento continua a ser simplesmente este momento. Então, nem eu nem você estamos presentes. Esta multidão desaparece, tornando-nos ondas no oceano. Este oceano é a vida. Este oceano é Deus. Esse oceano é o Nirvana. Nirvana é uma descontração tão profunda do seu ser que você desaparece nessa descontração. Se estiver tenso, você existe. Se estiver descontraído, deixa de existir. O seu ego só pode continuar a existir se você estiver tenso. Se estiver descontraído, Deus existe e você não. Passemos então à história. Esta história é tão simples. Todas as histórias zen são muito simples. Se você as compreender, elas revelar-lhe-ão alguma coisa. Se não as compreender, elas não lhe dirão nada. Todos os grandes mestres do mundo usaram parábolas para transmitir as suas mensagens, porque a parábola pinta um quadro. É menos conceitual, fala mais ao coração, revela mais, diz menos. A mente não precisa de intelectualizar nada. A parábola está lá, completamente clara. Muso, o professor nacional e um dos mestres mais ilustres do seu tempo, saiu da capital na companhia de um discípulo de uma província distante. Ao chegarem ao rio Tenryū, tiveram de esperar 1 hora para entrar na barca. Quando a barca estava prestes a partir, um samurai embriagado correu até ela, saltou para dentro da barca sobrelotada e quase a afundou. Um samurai embriagado. Pode não estar literalmente embriagado, mas um samurai está sempre embriagado. Um samurai é um homem sedento de poder. Um samurai é um guerreiro. Um samurai está embriagado com o ego. Pode não estar embriagado no sentido comum do termo. A questão não é essa. Ele pode até ter estado mesmo embriagado, mas todas as pessoas sedentas de poder estão embriagadas. Quanto mais você deseja o poder, menos consciente está, pois só a inconsciência pode desejar o poder. A consciência vive a vida. A consciência não se preocupa com o poder. Para que lhe serve o poder? A única utilidade do poder é permitir que um dia você possa vir a viver dele. Primeiro, você obtém poder. Pode ser poder financeiro ou poder militar. Primeiro prepara-se. O poder é uma preparação. E depois, um dia mais tarde, vive. Um samurai embriagado correu até ela, saltou para dentro da barca sobrelotada e quase a afundou. Não parou de cambalear enquanto a pequena embarcação atravessava o rio.
Temendo pela segurança dos passageiros, o barqueiro pediu-lhe que se sentasse e ficasse quieto. Estamos aqui apertados como sardinhas em lata, resmungou o samurai. Depois, apontando para o muso, disse: por que não atiramos o bonsai borda fora? Um bonsai é um monstro zen. Esta história é belíssima. Se os políticos pudessem, acabavam com todas as pessoas religiosas do mundo, matavam-nas, atiravam-nas borda fora, porque para um político o único verdadeiro perigo é a consciência religiosa. Quanto mais religiosas as pessoas se tornam, mais os políticos parecem perder o seu fascínio. O político deseja poder, mas a pessoa religiosa não deseja nada. A pessoa religiosa quer viver aqui e agora, enquanto o político se está sempre a preparar para um futuro que nunca chega. O político está sempre atrás de uma utopia, de um sonho, mas eles nunca chegam. Todas as revoluções políticas falharam redondamente porque elas sacrificam tudo em nome do futuro, sacrificam o presente em nome do futuro. E se o presente for destruído, de onde virá o futuro? Ele só pode nascer do presente. As pessoas estão sempre a matar o presente na esperança de que dele nasça um futuro belíssimo. O futuro belo só pode surgir de um presente que é vivido em beleza. Os políticos opõem-se sempre às pessoas religiosas. Se não se opuserem, é porque a pessoa não é verdadeiramente religiosa. São pessoas religiosas que brincam à política. Em nome da religião. O cristianismo, o islamismo, o hinduísmo são tudo políticas feitas em nome da religião. Uma pessoa verdadeiramente religiosa quer viver aqui e agora, não se preocupa com o futuro, não quer trazer qualquer revolução ao mundo, pois sabe que há apenas uma vida, apenas uma revolução e apenas uma transformação radical, a do nosso próprio ser. A pessoa religiosa quer amar, quer viver, quer rezar, quer meditar, quer ser deixada em paz, não quer ser incomodada, não quer interferir na vida de ninguém e não quer que alguém possa interferir na sua. E a política consiste nisso mesmo. Em interferir na vida dos outros. Pode até fingir que está a interferir pelo bem dos outros, mas mesmo assim estará a interferir. Esta história é belíssima. De entre todas as pessoas, o samurai disse: por que não atiramos este bonsai para o rio? Este barco está a abarrotar. Estamos aqui apertados como sardinhas em lata, resmungou o samurai. Depois, apontando para o muso, disse: por que não atiramos o bonsai borda fora? Por favor, sê paciente, disse Muso. Chegaremos ao outro lado em breve. Seria de esperar que ele ficasse zangado, mas disse apenas: por favor, acalma-te, estamos quase a chegar ao outro lado. É uma frase muito simbólica. Uma pessoa religiosa é sempre paciente, porque ela compreende sempre que não vale a pena ser impaciente na vida. O outro lado está cada vez mais próximo. Não há nada que justifique a impaciência. A paciência é mais compensadora, permite-nos viver mais. Ser impaciente significa deixar passar o momento presente, ficar inquieto. O bonsai disse: não te preocupes, são só mais uns minutos. Não precisas me atirar a mim ou a qualquer outra pessoa para fora do barco. Não é preciso criar conflitos. O outro lado está perto. Em breve chegaremos. É esta a atitude de uma pessoa religiosa. Ela não se preocupa com trivialidades. Se alguém lhe roubar o dinheiro, ela não se preocupa. Isso não importa. Se alguém a insultar, isso não interessa. Isso só interessa às pessoas que não estão a viver a vida. Para ela, as coisas comuns, inúteis, insignificantes, tornam-se muito importantes. Mas uma pessoa que esteja a viver totalmente a vida está tão feliz que não se deixa perturbar. Aquilo que acontece na periferia não afeta o centro. Ela fica no centro do ciclone. O quê? Gritou o samurai. Eu? Ser paciente? Ouve lá. Se não saltar já à borda fora, eu juro que te afogo. Um político ou uma pessoa sedenta de poder não consegue ser paciente. Quanto mais impaciente for, maiores serão as hipóteses de ter sucesso no mundo do poder e da política. Não pode ser paciente porque não tem tempo. Apenas uma pessoa religiosa pode ser paciente porque ela conhece o significado da eternidade. Paradoxalmente, a pessoa religiosa sabe que a vida vai acabar, mas sabe também que sob esta vida há uma vida que não acaba. Paradoxalmente, sabe que este tempo culmina com a morte, mas que oculta sob este tempo está a eternidade. Se você entrar na vida, entra na eternidade. Se ficar à superfície, ficará no tempo. O tempo é sinónimo da impaciência. Repare, no Ocidente, as pessoas têm mais consciência do tempo e, claro está, são mais impacientes. No Oriente, as pessoas não têm tanta consciência do tempo e, por isso, não são tão impacientes. O tempo gera impaciência.
Os cristãos são mais impacientes que os hindus porque os hindus acreditam na reencarnação e os cristãos não. Só há esta vida tão curta, de cerca de 70 anos, e passamos quase um terço dela a dormir. Quando finalmente nos tornamos um pouco conscientes, metade da vida já passou e depois, em pequenas coisas, ganhar dinheiro, comprar uma casa, trabalhar para sustentar a mulher, os filhos, a vida gasta-se. É por isso que as pessoas se tornam impacientes. Como poderemos viver mais em tão pouco tempo? A única forma que o Ocidente descobriu para o fazer foi aumentar a velocidade. Se antes uma viagem demorava o dia inteiro, agora faz-se essa viagem em 5 minutos e poupa-se tempo. Esse desejo de mais velocidade faz parte da impaciência, poupa-se tempo, mas depois não se sabe o que fazer com ele. Continua-se a poupar ainda mais tempo e assim por diante. A impaciência é uma forma de vida febril. Devíamos descontrair. Quando se descontrai, o tempo desaparece e a eternidade revela-lhe a sua natureza. O quê? Gritou o samurai. Eu, ser paciente. Ouve lá, se não saltar já à borda fora, juro que te afogo. Um político não consegue ser paciente. Consegue imaginar Lenin ou Hitler a meditar? Para eles seria uma perda de tempo. Quando vocês ocidentais vêm ter comigo, começam a meditar. Isso, para mim, é um milagre. Vai contra todos os condicionamentos que sofreram. Quando voltarem, ninguém conseguirá compreender o que vos aconteceu. Pensarão que vocês estiveram a perder tempo, porque o tempo é para ser usado. A vida já é tão curta e há tantos desejos a satisfazer. Para que perder tempo a ficar sentado de olhos fechados a olhar para o umbigo? É preciso fazer alguma coisa antes que a vida acabe. Se você viver à superfície, será sempre impaciente. Se mergulhar mais fundo, começará a sentir que esta vida não é tudo e que a periferia não é a totalidade. Tal como as ondas pertencem ao oceano, mas o oceano em si não é só as ondas. Mesmo sob as ondas do tempo, encontra-se o oceano da eternidade. Uma pessoa religiosa pode ser paciente, pode ser infinitamente paciente, porque sabe que nada começa e nada termina. A calma do mestre enfureceu de tal forma o samurai que ele golpeou a cabeça de Muso com o seu leque de ferro, fazendo-o sangrar. Foi então que aconteceu. Se o mestre se tivesse zangado, o samurai teria compreendido essa linguagem. Seria a sua própria linguagem, mas como o mestre permaneceu em silêncio e absolutamente calmo, o samurai ficou furioso. Se ninguém o insultar e você permanecer em silêncio, como se nada tivesse sucedido, essa pessoa vai ficar ainda mais zangada. Se você também se tivesse zangado, ela teria compreendido, mas não consegue compreender o silêncio. Na verdade, o seu silêncio é um grande insulto. No seu silêncio, você eleva-se, torna-se impenetrável. Perante o seu silêncio, a outra pessoa transforma-se num verme, sente-se diminuída e isso o magoa. Jesus disse: se alguém te bater no rosto, oferece a outra face. Nietzsche disse: nunca se deve fazer isso, porque vai insultar a outra pessoa ainda mais. O melhor é esbofeteá-la também. Ela vai respeitá-lo mais e, pelo menos, isso indica que você se está a pôr em pé de igualdade com ela. E Nietzsche também tem razão. Ele era muito inteligente. Basta a presença de uma pessoa religiosa para enfurecer um político. E quando essa pessoa é insultada e fica calma, como se nada tivesse acontecido, a outra pessoa fica quase louca de raiva. Foi assim que crucificaram Jesus. Os padres, os políticos, as pessoas sedentas de poder não suportavam um homem tão simples e humilde. Ele não lhes estava a fazer mal nenhum. Na verdade, ele estava a ensinar coisas perfeitamente inofensivas. Estava a ensinar-lhes a tornarem-se inocentes como crianças. Estava a ensinar-lhes que os humildes eram bem-aventurados. Mas eles ficaram furiosos. Tinham de o matar, porque a sua presença tinha-se transformado numa humilhação para eles. Esta torre, este cume, este homem de amor, compaixão e humildade, eles não o suportavam. O discípulo de Muso achou que já era demais e, como era um homem forte, quis desafiar o samurai. Não posso permitir que ele viva depois de ter feito isto, disse ele. Um discípulo é um discípulo. Ainda não compreendeu. Ainda tem um ego. Pode ser uma pessoa religiosa, mas o seu ego continua a existir. Se alguém me ofender, você vai ficar zangado, porque neste momento o seu ego está afeiçoado a mim. Se alguém disser que eu não sou nada, você vai ficar zangado. Não porque se preocupe muito comigo, mas porque disseram que eu não sou nada e você está a seguir-me, o que significa que você é menos que nada. Isso atinge o ego.
Se me está a seguir, é porque eu devo ser o maior mestre do mundo. Como é que você me poderia seguir se eu não fosse o maior mestre do mundo? Lembre-se, é só mais um jogo do ego. Você tentará provar que o seu mestre é o maior mestre do mundo. O mestre não interessa, mas você pensa que não pode seguir um mestre menor. Você seguir um mestre menor. É impossível. Não posso permitir que ele viva depois de ter feito isto, disse ele. Porquê? Ficar tão enervado por causa de uma ninharia, respondeu Musa a sorrir. É precisamente em momentos destes que o treino de um bonsai se revela. Lembra-te, a paciência não é uma mera palavra. É uma grande experiência. Este é o momento certo para ser paciente e desfrutar disso. O samurai proporcionou uma belíssima oportunidade de exercer a paciência. Fique-lhe grato. Ele fez-lhe um desafio. Mas não o entenda como um desafio ao seu ego. Entenda-o como um desafio à sua paciência. A situação é a mesma, mas você pode usá-la ou ser usado por ela. Se for usado por ela, isto significa que você é inconsciente. Então você reage. Toda a reação é inconsciente. Se você for consciente, não reagirá, agirá. A ação é consciente, a reação é inconsciente. A reação significa que a outra pessoa passou a controlar a situação. Ela carregou no botão e você zangou-se. Passou a ser um fantoche nas mãos dela. Mas se for paciente, se sorrir, subitamente sairá do círculo vicioso da inconsciência. Use as situações e verá que até os inimigos são seus amigos e que até a noite mais escura traz uma manhã radiosa. Quando lhe atirarem raiva, verá a compaixão surgir em si. São momentos muito raros. Você sentir-se-á grato à pessoa que criou a situação. Por que ficar tão enervado por causa de uma ninharia? Respondeu Musa a sorrir. É precisamente em momentos destes que o treino de um bonsai se revela. Lembra-te, a paciência não é uma mera palavra. A paciência é uma grande experiência existencial. Depois recitou um waka improvisado. E o vencedor e o derrotado são meros jogadores de um jogo efêmero como um sonho. É precisamente essa a finalidade do testemunhar. Se você se conseguir tornar testemunha de uma situação, subitamente sairá dela, deixará de fazer parte dela. Se você deixar de testemunhar, mesmo que seja apenas um sonho, passará a fazer parte da situação. Imagine que vai ver um filme, está só a ver, mas mais cedo ou mais tarde esquece que é apenas um espectador, passa a fazer parte da história, sorri, chora, zanga-se, fica agitado. Não há nada no ecrã, são só sombras a passar, mas você deixou de testemunhar. Está quase identificado, faz praticamente parte da história. Então, até as sombras do ecrã se tornam realidade. Mas o oposto também pode acontecer. Se ficar parado na rua, simplesmente a ver pessoas passar, subitamente as pessoas reais tornam-se efêmeras, como sombras no ecrã. Tudo depende de si. Se identifica com ela, uma coisa irreal torna-se real. Se não se identificar, até uma coisa real se pode tornar irreal. Para um homem que saiba o que é testemunhar, toda esta vida não passa de um grande sonho, um grande drama. O vencedor e o derrotado são meros jogadores de um jogo efêmero como um sonho. Esta é uma das grandes verdades que o Oriente aprendeu. Que a vida, esta vida que você chama vida, é efêmera, é ilusória, é maia, não é real. Há outra vida. Se você se tornar consciente, entrará no templo da realidade. A inconsciência só lhe permite viver num sonho. Quando a barca chegou à outra margem, Muso e o seu discípulo desembarcaram. O samurai prostrou-se aos pés do mestre. Nesse mesmo momento, tornou-se seu discípulo. De início, se ficar em silêncio numa situação na qual normalmente se reage com raiva, se for paciente com a outra pessoa, esperar impaciência e problemas, ela vai ficar furiosa, vai sentir-se magoada e humilhada, quererá vingar-se porque você está a portar-se como um santo. Mas se você continuar, se resistir à tentação, se ficar em silêncio, tranquilo, concentrado e enraizado no seu ser, mais cedo ou mais tarde, a outra pessoa também se irá descontrair. Porque o silêncio tem tanto poder. O silêncio é uma força transformadora tão poderosa, é tão alquímico, é a única magia que existe no mundo, que a outra pessoa não pode senão transformar-se. Espera um pouco, não tenha pressa, a outra pessoa pode demorar. Dê-lhe uma oportunidade. O samurai foi a correr postrar-se aos pés do mestre.
Nesse mesmo momento, tornou-se seu discípulo. Quando se deparar com algo assim, uma paciência verdadeira, um silêncio verdadeiramente substancial, mas no fundo algo toca também o seu coração. No fundo, você deixa de ser o mesmo. Alguma coisa entrou em si como um raio de luz na escuridão. O mundo é transformado por pessoas que vivem nele como se ele fosse um sonho. Pessoas são transformadas, transfiguradas por aqueles que vivem sem preocupações neste mundo, que não ligam às trivialidades. Pessoas que vivem uma vida de concentração interior, que vivem no mundo, mas não permitem que o mundo entre nelas, que vivem no mundo sem que o mundo viva delas, que ficam intocadas, que levam o seu silêncio para toda a parte, mesmo quando estão no mercado, estão no templo interior. Nada as distrai do seu ser. Estas pessoas são catalisadoras. Estas pessoas trazem uma qualidade totalmente nova à consciência humana. Um Buda, um Jesus, um Krishna, um Maomé. Eles trazem outro mundo para o mundo. É isto que significa a palavra hindu avatar. Significa aqueles que trazem Deus ao mundo. Deus desce através deles. É como se fosse uma visão e eles fossem as janelas. Através delas pode ter uma visão, um vislumbre do que está para além. Um dos escritores, autores e pensadores mais influentes do Ocidente, Aldous Huxley, ele estava muito ligado à ideia oriental de concentração interior. Foi uma mente ocidental que penetrou profundamente na atitude oriental em relação à vida. Diz-se que quando um incêndio na Califórnia destruiu todas as suas posses, Aldous Huxley sentiu apenas uma liberdade inesperada. Sinto-me limpo, disse ele. Ele tinha uma coleção belíssima de antiguidades, pinturas e livros raros, bens adquiridos ao longo de uma vida inteira, e tudo o que possuía foi destruído no incêndio. Ao olhar para as chamas, nem queria acreditar que apenas se sentia aliviado, livre. Não se sentiu nada perturbado, pelo contrário, sentiu-se livre, como se o incêndio fosse um amigo. Mais tarde disse: sinto-me limpo. Esta é a atitude oriental. Se estiver concentrado, nada poderá ser destruído, nenhum incêndio poderá destruir a sua concentração, nem a morte o poderá distrair. Esta concentração só é possível se você começar a viver cada momento em meditação, totalmente alerta, consciente. Não seja um autómato, não reaja como um mecanismo. Torne-se consciente, concentre-se cada vez mais para que uma consciência cristalizada ilumine constantemente o seu ser interior e uma chama arde sempre, iluminando-o onde quer que vá. Ela iluminará o seu caminho, seja ele qual for. Esta chama interior, esta luz interior, existe pelo menos em potência como uma semente. Quando a começar a usar, ela germinará. Em breve, verá que a primavera chegou e ela germinará, enchendo com uma fragrância do desconhecido e do incognoscível. É Deus que encarna em si.